posso, mas nem tudo me convém. Eu fiz algumas anotações aqui de alguns versículos bíblicos e são o seguinte. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Presta atenção. Você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Seu corpo é do Espírito Santo e ele habita em vós. E seu corpo é templo de Deus, que é proveniente dele, e que você não é de si mesmo, não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E aqui tem Atos 17 e 28, que eu sempre cito. É um trechinho dele. Porque em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Porque o nosso corpo é um veículo, é um receptáculo de Deus, do Espírito Santo. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Atos 17 e 28. Bom, por que eu trouxe essas passagens bíblicas? Porque eu quero deixar bem claro. Deus nos deu livre-arbítrio para fazer o que a gente bem entender. A partir do momento em que Eva e Adão comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles abriram os olhos, passaram a ter percepção do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Eles tiveram a percepção de ambos. E a partir do momento que a gente sabe discernir o que é certo e o que é errado, que a gente já não é mais uma criança para ter essa percepção, então a gente pode escolher por nós mesmos, fazer as nossas escolhas. Ele nos deu livre-arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas. Nós podemos escolher se a gente vai seguir o caminho certo ou o caminho errado. O caminho largo e o caminho estreito, o caminho bom e o caminho ruim, o caminho de trevas e o caminho de luz, da benignidade e da maldade. Cabe a nós fazer a escolha. Por que eu vim fazer esse vídeo? Esse vídeo me trouxe uma reflexão já faz algum tempo e eu fiquei procrastinando para vir fazer ele, porque esse pensamento não era só meu e foi um chamado, posso dizer que um chamado divino para vir fazer ele, e eu fiquei um pouco receosa de vir fazer. Esse vídeo é direcionado a uma pessoa em específico, não só a ela, mas também para trazer uma percepção para várias pessoas. Bom, o que acontece é que uma pessoa muito próxima minha acabou viralizando na internet com um conteúdo superficial, banal e posso dizer que até negligente consigo mesma. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, posso fazer tudo o que me dá na telha. É meu livre-arbítrio. Eu posso fazer o que quiser com o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser com a minha mente. Inclusive, posso ferir o outro. Posso interferir na vida do outro. Isso vai contra as leis éticas, os valores éticos e morais. Posso interferir na vida do outro, do meu irmão. Posso escolher interferir na vida do outro e ferir a minha própria vida, que pode interferir também na vida do outro. Por que eu tô falando sobre isso? É meu livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Eu posso expor quando eu quiser o meu corpo. Eu posso.
Deus me deu livre-arbítrio de fazer o que eu quiser. Eu não tô falando de questões éticas e morais, não tô falando sobre as leis impostas da Constituição, das leis do nosso país, da nossa nação, das leis de outros países, de outras nações. Não estou falando sobre valores éticos e morais. Eu posso ferir ética, posso ferir moral, posso ir contra os valores alheios, morais e éticos, posso ir contra os valores morais dos outros e ir contra os valores éticos. Posso interferir isso, posso ir contra os valores éticos e morais e fazer coisas sem escrúpulos, sem pensar, ou pensar e fazer sem agir sem pensar, e às vezes até agindo já de caso pensado, e me expor ao ridículo às vezes por números. Posso agir e fazer atos nocivos de risco de dolo próprio ou para terceiros, mas vale a pena? O que eu quero dizer é que muitas pessoas fazem coisas de fazem atos de caso pensado e depois tentam tapear, esconder, tentam fazer de forma escondida na questão da governabilidade, da gestão de instituições, de sistemas políticos, no sistema que a gente convive. Tentar fazer algo nociva, vai contra os valores éticos e morais e depois tentar tapear, ok? O que eu tô falando sobre isso? Uma pessoa pode correr pelada, nua, na rua, só que ele vai responder por atentado ao pudor. Ele pode fazer isso por conta e risco, por si mesmo, e ferir os valores éticos e morais de uma sociedade, dos outros, de si mesmo, porque na cabeça dela pode estar corrompida, distorcida. A pessoa pode ser um psicopata, fazer as coisas de caso pensado, ou pode fazer porque deu vontade. E depois, de acordo com a lei da Constituição do país em questão que a pessoa infringiu as regras e leis, interferiu nos valores éticos e morais, e depois ela responde por isso. Só que ela está ferindo não só a questão moral dela mesma, mas questão ética também, porque ela está interferindo na liberdade, na questão de visão do outro. Porque a gente tem que pensar que a gente vive uma sociedade. Se você agir desse modo, você não está fazendo só por si mesmo. Você está ferindo os olhos do outro, que não escolheram estar ali observando, vendo, visualizando você praticar uma atitude nociva para si mesmo, mas não apenas para si mesmo, mas também para o outro, porque você está ferindo os olhos do outro que não escolheu ver aquilo. Ou que eu digo, você pode falar o que você quiser na internet. A internet pode ser uma terra sem lei. Você pode falar o que você quiser. Você pode se expor ao ridículo na internet. Você pode ferir a sua moral na internet. Falar coisas nocivas para si mesmo só por audiência, só por like, só por curtida, só por viralização, virar chacota, virar motivo de piada e ir contra os seus valores, só por like, só por mídia, só por viralização. Mas você está ferindo os seus valores.
E não só isso, você está interferindo na questão dos valores morais e éticos. Porque você está indo contra a vontade do outro, que rolou o feed, rolou a timeline, rolou o feed dela e acabou vendo e ouvindo uma coisa que ela não queria ouvir. Você feriu o ouvido alheio com você fala o que quer e pode ouvir o que não, e fala o que quiser e vai ouvir o que não quer, porque você escolheu estar ali e reverberar, falar algo que vai acabar ferindo o ouvido alheio. Você tem que perceber que você está numa sociedade. Você não está morando sozinho. Você pode ter feito isso de caso pensado, porque você sabia. Você se expôs ao ridículo e virou motivo de chacota. E se você vai sofrer consequências com essa questão, eu fiquei sabendo isso por terceiros. Eu não vi. Mas, assim, foi uma escolha sua. Você virou palco do ridículo. Você virou motivo de humilhação, de chacota, de desprezo. Muitas pessoas riram. Você foi aplaudido por coisas vazias, supérfluas, vazias. Você virou motivo de chacota. Vale a pena isso? Você virou motivo de escárnio. Você virou plateia. Na verdade, você virou palco de uma plateia do inimigo. Porque você fere a si mesmo, fere os seus valores. Você virou palco para aplausos de uma plateia das trevas, do inimigo. Porque você vai contra os valores cristãos, você vai contra os valores éticos e morais, você fere a si mesmo por aplausos, por risadas, por chacotas. Você só fez isso por mídia. Vale a pena? É essa crítica que eu tinha para fazer. Espero que isso possa acrescentar na vida de alguém. Vale a pena se expor ao ridículo por mídia? Vale a pena ir contra seus valores éticos e morais só para ganhar visualização, like? Vale a pena ir contra a sua crença, o seu espiritual, o teu emocional, se expondo ao ridículo? Vale a pena ser palco para uma plateia do maligno? Porque esse mundo jaz do maligno. Vale a pena ser palco com um aplauso vazio, chacota, risada? Vale a pena? Fica aí a reflexão. É isso. E até a próxima.